Bom, amigos, é sempre uma alegria estarmos juntos, né, para o nosso Evangelho. Que a paz de Jesus esteja na mente de todos, que a gente possa fazer então este Evangelho de forma tranquila e serena, elevando os nossos pensamentos a Deus, elevando o nosso bom senso de estar em harmonia com o nosso semelhante. E o único jeito de a gente fazer isso é tirando das nossas mentes todos e qualquer problemas que possam estar nos afetando. Nesse instante, nessa hora, eles não estarão presentes em seus pensamentos. É necessário a gente abrir essa cortina para que a gente possa, então, ter este contato com o plano espiritual, para que a gente possa sentir a presença dos bons amigos. Eu me chamo Júnior, este evangelho é feito comigo e com a Janete. A Janete hoje não vai poder estar presente, né? E a Janete é uma pessoa muito importante no evangelho. Ela harmoniza, ela traz toda este vínculo que nós temos com o plano espiritual. Mas ela estará conosco em pensamento, né? Eu já estava conversando com ela agora, né, para poder fazer isso. Então sempre ela sintoniza com a gente para que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível. Lembrando, deixem sempre ao lado dos computadores uma garrafa com água ou um copo com água para que ela possa ser fluidificada, né, na parte da irradiação e que a gente possa, dessa maneira, né, ser beneficiado com um bom fluido já imantado pelos nossos queridos amigos, né? Então, quando a gente for fazer irradiação, tenham em mente aquilo que vocês desejam tratar em vocês, aquilo que vocês desejam tratar nos outros, né? Mandem nos comentários, coloquem nos comentários, façam como for melhor. Este evangelho é da colônia Recanto dos Irmãos, eles que conduzem conosco junto com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Como a Janete mesmo diz, deve ser feito uma vez na semana, um evangelho oficial, como se vocês fossem na missa. Uma vez na semana vocês vão na missa, né? No domingo de tarde, de manhã. Tem então um dia para vocês terem este momento de sintonia com o plano espiritual. Isso não significa que vocês não possam escutar o evangelho em outros momentos. É claro que podem. Uma vez é o oficial de vocês, é onde as equipes vão estar lá reunidas. Mas quando vocês sentirem a necessidade de escutar o evangelho, escutem, ou no serviço, na casa, onde for, para poder harmonizar o ambiente. Não se esqueçam que vocês têm uma força muito grande, que é a força do pensamento. E vocês podem modificar tudo, basta vocês quererem. Eu não vou fazer a oração, eu vou trazer a oração nossa, né? Vocês já sabem que eu adoro essa oração. A Janete sempre gosta de fazer uma oração, né? Mas eu gosto de trazer a oração nossa de Chico Xavier. Já peço desculpas, né? Fui lembrado aí várias vezes, né? Que eu esqueci. Fui lembrado que eu esqueci. Olha que interessante. Eu fui lembrado que eu esqueci da data de aniversário de Chico Xavier. Logo de quem, né? Eu vou esquecer a data de aniversário. É, do Chico. Tudo certo. Ele me perdoará, mas a gente sempre deve lembrar as datas de aniversário, sempre deve gostar das suas datas de aniversário. Isso é importante. É mais um ano de vida, vida no plano espiritual, né? A data de desencarne é a data também comemorativa para alguns, né? Mas a gente deve ter em mente sempre, né, a alegria desses momentos. Nós estamos vivendo uma vida e ela deve ser vivida assim de todas as maneiras possíveis. Então vamos começar o nosso evangelho, vamos tirar todos os problemas da nossa cabeça, vamos ficar tranquilos, em paz, serenos, para que isso possa trazer benefícios para o nosso lar, para a nossa vida, para o nosso momento atual.
oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Bom, é fantástico, eu fico acompanhando aqui essa oração. Ela mexe, né? Porque ela diz tudo. Ela diz tudo o que a gente deve fazer, né? Além de a gente se basear na literatura do Kardec ali, a gente deve também se deter, às vezes, em detalhes da vida, em palavras, em motivações, inspirações que nos conduzem para o bem. É muito fácil a gente cometer erros, é muito fácil a gente se deixar levar por ilusões, falsas ilusões. Difícil é a gente querer fazer a coisa certa, dar o melhor da gente para que tudo dê certo, a pensar mais em ajudar aos semelhantes, em ser proativo nessa vida, né? Aproveitar uma vida que é passageira. A vida verdadeira não é essa aqui é passageira. A gente tem que tirar o máximo proveito até diante das provas que Deus nos coloca. E como nós estamos agora no capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, uma referência, né? No item 7, aqui temos uma prova muito forte, é muito difícil, né? Que exige de nós muitas coisas, de bondade, de simplicidade, como Jesus diz, né? Como o Chico falou na oração, que a gente possa progredir sem deixar de ser simples, sem se esquecer da simplicidade. Essa prova que eu me refiro é a prova da riqueza. E apesar que muitos a querem, né? Quem não quer? Eu quero, todo mundo quer, que bom. Vamos trabalhar para isso, vamos fazer o nosso esforço para isso. Mas a prova da riqueza é uma prova bem difícil. Vamos lá, item 7. Eu vou fazer ela em partes, tá, gente? Vamos à primeira partezinha que a gente vai ler aqui. Não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possuísse. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem, do ser humano, se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual,
é o laço mais forte que prende o ser humano à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que vemos frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se rapidamente de suas condições anteriores. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Não que seja uma regra, né? O texto está dizendo só que é comum acontecer. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que souber utilizá-la. O mesmo ocorre com certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados de modo correto e com equilíbrio. Bom, tem muita gente que acha realmente que a riqueza não é desejável, né? Não, isso vai me afastar de Deus. Não, pelo contrário. Gente, é uma lei do progresso, é natural. É claro que a gente fala que isso é uma prova, né? Assim como a miséria é uma prova, mas como ter ela, né? É uma questão de esforço, é uma questão de encaixe, é uma questão de mudar a sua estrutura. Quando a gente diz que a miséria é uma prova, significa que a gente deve sair dela da melhor maneira possível. Tem gente que usa a miséria para poder cometer crimes, acha que isso justifica, uma coisa justifica a outra, e não é por aí. É para você realmente sair, erguer-se, dar-se o seu melhor, esforçar-se da melhor maneira possível. Isso não é roubar, não é trair os outros, não é enganar, não é passar a perna para poder conquistar coisas. Não. Isso não é trabalho. Tá? Mas o que eu quero dizer é o esforço que cada um deve fazer para poder conseguir obter certos objetivos na vida. E nós conhecemos muitas pessoas que são ricas e são extremamente bondosas, extremamente simples, extremamente prestativas e auxiliares. Nós temos pessoas que se empenham e constroem, ajudam muita gente. Ela não é uma perdição, não. Tem muita gente que usa aquela história, né, de é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha, e isso atemoriza. Não, mas não, gente, não é isso. Aquilo é uma simbologia, um significado. Tem até o fato por detrás disso que o camelo realmente, né, para passar lá nos portais de Jerusalém, existia lá um buraco, que era chamado buraco de agulha, onde tinha que tirar todos os acessórios do camelo e ele passava ajoelhado, né? Só passava o camelo, ele não poderia passar com carga, porque depois que fecha os portões não poderia ninguém entrar e sair com carga, né? Poderia efetivar um roubo, alguma coisa desse tipo. Então tá, mas fora isso, é um trabalho de consciência. Tem muita gente que se anula como ser humano para não poder melhorar. Não, nós temos que melhorar. Nós trabalhamos para trazer comida para dentro de casa, a gente dá um esforço tremendo para poder botar produtos, criar empresas, criar negócios. O que a gente fala é que isso deve ser feito com honestidade e que nós não devemos perder a simplicidade. Como o próprio texto diz, é uma tentação atrás da outra que cerca aqueles que o dinheiro começa a aparecer. Claro, né? Assim como na pobreza as tentações negativas aparecem, tá? Na riqueza também. Você perde muitas referências. Então, se a gente manter o nosso contato com o plano espiritual, nosso contato com Deus, estamos salvos. Estamos protegidos e amparados. Agora, se a gente usar de forma indiscriminada as coisas para um sentido mais negativo, né? Turbulências vão vir, perturbações vão vir. E a gente tem que perceber isso. Lembrando que nós não conversamos aqui para pessoas pobres.
Nós não conversamos aqui para pessoas milionárias. Nós conversamos para todo mundo. A conversa sempre vai ser para todos. Para aqueles que estão na extrema pobreza, para aqueles que estão numa fortuna incalculável. Ser bom é para todo mundo. Ser justo, ser honesto é para todo mundo. Você começa a colher os frutos daquilo que planta. Você começa a receber aquilo que você recebe pelas coisas que você está oferecendo. Inclusive a minha filha, né, a Amanda, ela tem lá o Instagram dela, tem Amanda Zaine, em que ela aborda esse assunto o tempo todo para tirar as pessoas desse ostracismo, né, de fechar a mente. E ela tenta abrir a mente. O Espiritismo é uma forma de conduta para o bem que vai nos levar ao bem. Mas a gente tem que ter a mente aberta. Nós não podemos ter medo de viver. Façamos sim, cometeremos erros, cometeremos, mas não fugiremos do conhecimento, não fugiremos da aprendizagem. Quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente fica, mas até isso é normal, se a gente for uma pessoa justa, honesta, simples. A partir do momento que a gente começa a sair do caminho, a gente até percebe os erros, as coisas acontecendo, aí vem as negações, os conflitos. Tudo isso pode ser evitado se a gente tiver uma mente simples. Lá no Evangelho tem aquele capítulo do homem de bem. Inclusive a Tânia Yamaguchi, ela até comentou, né, sobre os talentos, que se ela poderia ser nossos dons. Claro que poderia. A gente pode interpretar isso de várias maneiras. Cada vez que a gente passa por esse item, eu coloco um exemplo diferente. Entendeu, Tânia? Você pode sim. É mais comum ver isso como dons, claro. Talentos, dons, né? Até a palavra show de talentos, né? Show de dons que você tem, claro. Pode sim. Aquilo que melhor você entender, porque não tem como ser diferente um pensamento. Não tem como. Assim como a gente sabe interiormente aquilo que é bom e aquilo que é mal. Assim como a gente reconhece quando a gente está sendo bem, está fazendo bem ou a gente está prejudicando alguém. Com palavras, quando a gente está se insinuando, quando a gente está sendo falso, a gente percebe. Essas coisas acontecem, mas diariamente. Diariamente a gente vai cair em situações que nós temos que nos adaptar. Por isso que a gente fala em progredir, em avançar, tá? Então, a gente tem que dar o nosso melhor. E nós vamos entrar nesse assunto da riqueza e vamos trabalhar um pouquinho mais isso. Porque é bom ter dinheiro para poder ajudar os outros. Sem dinheiro tu não consegue ajudar de outras formas, né? Mas às vezes é preciso um meio material, um meio assim, e a gente possibilita fazer isso acontecer. Se você tem muito dinheiro, você tem uma empresa, você consegue gerar empregos, você consegue ajudar centenas, milhares de famílias, sabe? Mas é preciso, às vezes, ter um pouquinho a mais para poder, assim, ajudar particularmente um caso ou outro, sabe? Que coisa boa! Então tem N maneiras, mas a gente tem que se sentir bem com isso. E para se sentir bem com isso, a gente tem que entender que isso faz parte da vida terrena. E assim as coisas ficam mais simples e mais claras. Mas vamos falando mais desse assunto. Espero que com a Janete junto, né? E daí a gente pode até aprofundar cada vez mais, um pouquinho mais sobre esse tema. Então isso seria a primeira entrada desse termo aí, na utilidade providencial, né, da riqueza. É claro que tem muitas, né? Muitas faces para isso. Nós vamos abordá-las devagarinho. A gente vem abordando essas coisas o tempo todo. Como eu falei, né? Jesus, ele... eu agradeço as orações que fizeram por mim, pela Janete. A gente está bem melhor. A gripe foi muito feia, mas a gente está bem melhor, né? Então,
como Jesus, como eu estava dizendo, Jesus ele atendia quem? Né? Zaqueu, até falando agora desse capítulo lá, né? Quem era Zaqueu? Era alguém que todo mundo acharia que Jesus jamais falaria com essa pessoa, mas não, é justamente a esses que Jesus diz: eu estou aqui para que vocês possam se recuperar, que vocês possam tomar o caminho. E é isso que nós estamos dizendo para todo mundo: vocês podem se recuperar, vocês podem retomar o caminho, basta querer. Né? Basta abrir a mente. Isso não significa abandonar, não foi nem para Zaqueu abandonada, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer: gente, tu já vai agir melhor, tu já vai mudar os teus atos, né? A tua forma de pensar. Isso é a transformação. Bom, vamos agora fazer a fluidificação das águas. Vamos pedir para que o Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe e a equipe da Colônia Recanto de Irmãos possam atender a todos que colocaram seus nomes lá nos comentários, que pediram atendimento para alguém que é querido, ou pediram atendimento para si. Até para aqueles que não botaram nome nenhum no comentário lá, né? O comentário é só uma referência, mas que estão agora pensando em si, pensando no que precisa. É muito importante pensar em si nesse momento, né? O auxílio, uma luz. E as luzes vêm de formas diferentes, mas são sempre necessárias, sempre importantes. A gente também tem que saber valorizar tudo aquilo que nos chega porque era para ter vindo, porque era para acontecer, porque era para estar ali. Assim como também aquelas pessoas que estão pensando em outros agora, em atendimentos para os outros, sejam todos atendidos da melhor maneira possível. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passarem, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Diz teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, apóstolo da paz, amigo dos humildes, dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Que todos tenham suas casas irradiadas com muita luz, que todos recebam a paz de Cristo em seus corações, que possam sentir que estão sendo beneficiados, que sejam inspirados ao bem, que sejam inspirados à prosperidade, que sigam o caminho correto da simplicidade e que possam ser abençoados sempre, todos os dias. Muito obrigado. Que assim seja. Tenhamos todos então uma excelente semana, um pensamento modificado. Vamos sim melhorar. O dinheiro é resultado, tá, de trabalho, de esforço. Às vezes ele vem por atração. É uma prova. Ela é colocada como assim a miséria, a tristeza, o desemprego, a dor, a doença, são todos provas, são tudo provas. São colocados em nossa vida para que a gente possa tirar o maior proveito disso. Que a gente seja simples suficiente para poder entender isso da melhor maneira e que a gente se empenhe em dar o nosso melhor. Que Deus ilumine a todos, fiquem na paz de Cristo.
E vamos ficar agora com o passe musical do Eri Lopes. Está lá no site. Quem quiser baixar essa música para ouvir a hora que quiser, tá? Fiquem à vontade. E depois o encerramento. Como diz a Janete, até semana que vem às 20 horas. É quinta-feira que vem às 20 horas. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Hora de acalmar o coração. É hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br